Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. E no vídeo de hoje eu queria falar o que eu penso que é o plano do Seahawks nessa free agency, né? Teve muita gente que reclamou ou ficou estranhando, né? Mas assim, o plano do Seahawks, na minha visão, foi muito claro. Primeiro foi defender, vamos dizer assim, entre aspas, as suas piques compensatórias. E o que são essas piques compensatórias? Quando os times perdem mais jogadores do que na free agency do que eles repõem, os times recebem essa pick compensatória no draft do ano seguinte, né? Então, tudo que o Seahawks vai ganhar de pick compensatória desse ano é do draft do ano passado, né? É da free agency do ano passado. Mesma coisa para o ano que vem. Como isso funciona? Dependendo do contrato dos jogadores, ele precisa ter um valor específico, né? Então, esse ano de 2026, o contrato precisa ser maior do que 5 milhões para ser válido. E o Seahawks conseguiu isso com quatro jogadores, né? O Tariq Woolen, Kobe Bryant, Kenneth Walker e o Boye Mafe. E para tentar não perder essas picks, né? Como eu falei, se ele contrata um jogador com contrato válido, você tem que fazer a subtração, né? Então, 4 vai para 3, para 2, para um. Então, o Seahawks tentou defender o máximo, ter essas 4 picks, que é o limite, tá? O máximo que o time pode ter de picks compensatórias são 4. Então, as contratações de Rodney Thomas, Emmanuel Wilson, Noah Igbinoghene, todos esses jogadores são em contratos baixos, né? Então, o Seahawks tentou apenas repor e dar profundidade ao elenco e não tentar trazer um titular, um cara de grande impacto. Então, eu acho que para essas posições, como corner, running back e edge, vão ser as três primeiras escolhas do Seahawks desse draft. E o time está muito mais focado no draft do ano que vem, onde vamos ter 12 escolhas, né? Esse projeto que o time tenha 12 escolhas. As 7 naturais, uma que vem da troca do Mike Jarrell para os Falcons, e outras 4 escolhas das compensatórias. Uma no quarto round, 3 no quinto round. Então, tanto para fazer trocas, isso é interessante, como para o próprio draft do ano que vem, que é um draft de maior qualidade. Mas uma coisa é importante se falar, que essas escolhas compensatórias não podem ser usadas ainda. Então, assim, o Seahawks não pode dizer, eu vou trocar pelo jogador X usando a minha quarta rodada compensatória do ano que vem. Essas picks, no momento, são virtuais, tá? Elas só vão passar a existir quando virar o ano fiscal da liga. Então, quando começar a temporada 2027, essas picks começam a ser válidas, né? Então, para os drafts de 2026, essas picks viraram reais semana passada, tá? No começo da free agents. Mesma coisa vai acontecer pro draft do ano que vem. Então, os Seahawks ainda não podem trocar essas picks exatamente. Obviamente que o time pode dizer assim, eu vou fazer uma troca aqui usando minha quinta rodada porque eu sei que eu tenho outras três. Então pode usar essa lógica, mas ele não pode usar essas picks, beleza? Então eu acredito o grande foco do time foi esse. Se você vê Kenneth Walker já era um cara que parece que já estava fechado com os Chiefs há bastante tempo. Kobe Bryant ele não quis entrar na briga porque o Tai Okada é, era uma reposição por 1 milhão, ou seja, 13 vezes menos do que era o contrato do Kobe Bryant. Então ele podia gastar isso na renovação do Jackson Smith-Njigba, do Devon Witherspoon. Talvez a única que o time tenha pensado foi o Tariq Woolen, porque claramente você vendo o mercado de corners como estava nessa free agents, o Tariq Woolen esperava ganhar mais, né? E claramente ele não era prioridade para os Seahawks porque ele optou por fechar um contrato de 1 ano com os Eagles, né? Que basicamente é uma aposta, né? A ideia dele é fazer um ano bom e no ano que vem meio que firmar o mercado dele e aí sim conseguir um contrato de 3, 4 anos, realmente com mais grana. Mas o Seahawks parece que, como eu disse, tinha um plano para o Josh Jobe. Essa classe de draft não é a mais forte do mundo, mas tem bons corners na classe. Então talvez o Seahawks tenha deixado o Tariq Woolen ir já pensando nessa reposição. Também vai precisar repor o running back. A gente só trouxe o Emmanuel Wilson. Acredito que o time vai trazer é, em uma das três primeiras escolhas que ele tem, né, o primeiro, o segundo e o terceiro round, um running back para tentar ser o running back 1 do time. É, o Taio Cada deve ser o primeiro titular. O time trouxe o Rodney Thomas para disputar, talvez traga mais alguém do draft, mais algum veterano quando
tem esse detalhe, quando passa o draft, você pode contratar jogadores, sem afetar suas picks compensatórias, então elas não contam mais, tá. Também é importante dizer que para as compensatórias, jogadores cortados, trocas, contratar jogadores cortados também não conta nessa regra aí, nessa equação, beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e go Hawks!